Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será a obsessão do artifício. Léo. Ficando obsedado pelo artifício e julgando e pensando ser o que não é. Só faltando pouco dizer, eu sou o dono do mundo, a prepotência e a vaidade produzida pela obsessão do artifício. E dentro do artifício, se julgando todo-poderoso, com o maior desrespeito às leis naturais da natureza, com o maior desrespeito à verdadeira mãe, que mantém todos de tudo, que fez o alimento para alimentar tudo e todos, a que gerou tudo, a que criou tudo, a que fez tudo, com o maior desrespeito às leis naturais da natureza, a razão celestial. Querer ser mais do que quem lhe mantém todos os dias, obsedado pelo artifício, obsessão artificial. E um obsedado se julga superior a tudo e a todos, se julga superior a quem lhe fez, a quem lhe gerou, a quem lhe criou e a quem lhe mantém todos os dias. Se julga superior a tudo que não pode ser, por estar obsedado pelo artifício. E assim é a vida de quem vive e não sabe por que vive. Tem vida e não sabe por que tem vida. Vivem no mundo e não sabem o porquê do mundo. Existe, mas não sabe por que existe. E assim vivendo, sem saber de onde veio nem para onde vai. E pensando ser o que não é. Pensando ser mais do que a natureza, por estar obsedado pelo artifício, completamente desconhecidos das leis naturais da natureza, e por isso, querendo ser aquilo que não é, faltando com respeito a tudo que desconhece, que é esse conjunto universal elétrico e magnético, com o maior desrespeito a tudo que não sabe por que existe, com o maior desrespeito a tudo que sabe que existe, com o maior desrespeito ao mundo em que vive, com o maior desrespeito a tudo que quando nasceu já encontrou feito, com o maior desrespeito aos feitos da natureza, com o maior desrespeito a tudo que existe no mundo e que quando nasceu já encontrou feito, e com o maior desrespeito a si mesmo, porque não sabe por que assim foi feito. Você não sabe por que assim foi feito? Então, o seu dever, em primeiro lugar, é o maior respeito a tudo que encontrou feito no mundo. Porque se todos esses feitos existem no mundo, é porque existe um dono. Sim, porque não há efeito sem causa. Com o maior desrespeito a tudo que existe no mundo e a todos os feitos existentes no mundo, tudo isso por quê? Por ser um obsedado pelo artifício. E a obsessão leva ao desequilíbrio. Um obsedado é um desequilibrado. E por serem seres desequilibrados pelo artifício, é que procuram equilíbrio no artifício, e quanto mais procuram equilíbrio no artifício, mais desequilibrados vão ficando. E assim, multiplicando o desequilíbrio de tudo e de todos, por todos estarem obsedados pelo artifício, pela obsessão do artifício. Um obsedado é um doente mental com aparência de bom. E por ser um obsedado com aparência de bom, é a causa das ruínas se multiplicarem. O que é o artifício? Aparência só. E quem vive de aparência tem que ir de mal a pior. E assim vem o mundo inteiro a muito. Bom, o ser humano, ele não se conhece. Então, por ele não se conhecer, quando ele chegou aqui, ele já encontrou todo esse mundo, toda essa estrutura feita. Então, ele começa a se relacionar dentro desse mundo, né? Tem lá uma estrutura social, econômica, psicológica, religiosa, cultural. E aí, ele inserido dentro desse sistema, ele vai vivendo dentro disso aí, achando que tudo isso que já está aí pronto é a realidade que está, né, diante dele. Essa edificação que está aí diante dele. Só que ele não percebe, fazendo uma reflexão profunda, que ele vem de uma origem, que ele tem uma origem desconhecida de si mesmo.
E aí, por ele não conhecer isso, não ter esse entendimento, ele se coloca na condição de ser dono, de poder fazer o que bem entende. Só que como foi falado aqui, ele não sabe a causa desse mundo. Ele encontra tudo que está aqui e vai vivendo a sua forma, vai alterando todas as características disso aqui, vai criando uma série de problemas, né? E a chegar a um ponto que está o mundo como a gente vê hoje. Tudo em desequilíbrio, por ele só enxergar essa questão material, e aí essa questão causa nele o que a cultura racional define como essa obsessão, pela essa questão do artifício. Hoje, quando a gente estava chegando aqui, estava comentando exatamente isso com o Bira, né? Hoje, né, viemos gravar num outro local, e aí esse local é bem mais próximo, né, da mata, né, de um ambiente bem natural aqui. Aí eu estava falando com o Bira o seguinte, eu falei assim, Bira, você vê, né, na cultura racional ele fala, né, que a gente está aqui, fora do nosso estado natural, uma deformação. Mas mesmo sendo uma deformação, a natureza edificou todo esse entorno da gente de uma forma para ser harmônica para a gente. Mas mesmo assim, o ser humano ele altera essas características e transforma ela mais ainda para pior, pelo desconhecimento. E ao fazer isso, o ser humano ele transgride, né, várias leis naturais, porque se você tem um ambiente de mata, essa mata que existe ali, ela tem uma razão de ser. Se você tem um rio, uma cachoeira com as águas ali límpidas e cristalinas, ela tem uma razão de ser. Se a gente tem o ar, né, que a gente respira, ele tem uma razão de ser. E tudo isso era para favorecer a gente, porque nós somos os dependentes, né? O ser humano, quando ele não se conhece, ele está numa condição de parasita, porque ele não se conhece, ele se julga dono de tudo, ele vai alterando essas características ali da forma que bem lhe convém, por uma ganância e uma ambição, e aí ele vai transgredindo uma série de leis que ele vai causar, com isso, até um prejuízo para ele, tanto no ambiente que ele vive, como até diante dessas leis naturais, que ele vai adquirindo dívidas, né, com uma mãe, com uma natureza, com uma força superior a ele, que ele nem tem conhecimento, e ele vai lá saber depois como pagar isso. Então a gente tem que abrir os olhos, né, tem que ter um pouco de humildade em relação a isso, ver que se a gente parar para fazer uma reflexão profunda, nós somos dependentes de tudo e de todos, em vez da gente se colocar na condição de estar acima de tudo e de todos. Então, esse assunto, essa obsessão do artifício, fala exatamente sobre isso, né? E como eu também ainda há pouco estava conversando com o Dr. Carlos, né? Para quem vai tendo uma percepção e uma relação mais íntima com essas forças da natureza que tem à nossa volta, elas vão se mostrando para você. Elas não precisam, por imposição, comprovar isso para você, mas se você começa a se afinar, a se sintonizar e a se ligar a essas forças que estão à nossa volta, a gente vai vendo assim, pô, quanto ignorante eu era, né? Quanta coisa eu desrespeitava, que tinha ali, que ela existe ali há tanto tempo, que é muito mais poderosa do que eu. Se ela quisesse em qualquer momento fazer um corretivo, alguma coisa assim, quem era eu para me defender? Só que ainda assim elas se colocam numa condição de já saber que nós somos os ignorantes, os estúpidos, os rudes, os primários, e elas deixam, né, o tempo, com seu determinado tempo, ver se você vai, um determinado momento de amadurecimento, você vai chegar num caminho e você vai falar assim, ó, ou você evolui, ou você vai regredir. Mesmo aqueles que querem buscar um caminho, né, que vai regredir, a natureza ela tem uma imposição tão grande, tão grandiosa, que mesmo assim aqueles que querem regredir, num determinado momento, ela vai pegar todos esses e vai levar também para o seu estado natural, encerrando de vez essa obsessão pelo artifício, né? Ô, Léo, como você lembrou na conversa que nós tivemos antes de começar o programa, como a gente estava entrando aqui para gravar, nesse local aqui maravilhoso,
que é esse momento que nós estamos agora aqui gravando sobre o Universo em Desencanto, o programa Terceiro Milênio. Você falou, já lembrou sobre a destruição do meio ambiente natural, da natureza. Essa obsessão pelo artifício leva a essa destruição. Porque da obsessão nasce o fanatismo. E desse fanatismo vai se destruindo o meio ambiente natural, que é de máxima importância para a nossa vivência e sobrevivência, para a continuação de um bom viver humano. E, infelizmente, esse fanatismo vai criando toda essa destruição, porque a pessoa que se fanatiza, aquele que se fanatizou, a pessoa passa a ser cega. Então ela passa a viver no mundo do encanto e é encantada por tudo que é material, e principalmente pela mentira, onde existe uma infinidade de fanáticos, de obcecados, e essa obsessão vai virando uma embriaguez. Dessa embriaguez vão ficando convencidos com essas obsessões, convencidos com sua embriaguez neste mundo elétrico e magnético, neste encanto, nesse mundo de mentiras. E é por isso tudo isso ser mentira, é que tudo se acaba. Vejam quanto tempo perdido aqui no eletromagnético, quanto sacrifício sem recompensa, por ver os demais viveres vão aceitando tudo, sem saber se estão certos ou sem saber se estão errados. Isso é muito grave, porque a humanidade, as pessoas geralmente, de um modo geral, vão aceitando tudo, sem saber se esta obsessão pelo artifício é certa ou se ela é errada. Então existe uma maneira de clarear. Eu só conheço uma maneira, que é o desencanto universal, para clarear as mentes com o desenvolvimento da máquina, com o desenvolvimento do raciocínio. Então passei para os demais. Esse que eu gostaria de colocar. Muito obrigado. Só uma palavrinha rapidinho, porque a obsessão pelo artifício é causada pelo quê? Como se diz, pelo fanatismo pela matéria, né? A pessoa fica fanatizada pela matéria, pelos engambelos naturais, Vilas, e pelos engambelos artificiais. Então, quer dizer, muitos se deixam levar pelos engambelos naturais, pelos engambelos artificiais, e começa a ficar fanatizado, obsedado. Então, quer dizer, para que a pessoa fique curado disso, para a pessoa se livrar dessa obsessão, tem que fazer o quê? Estudar a cultura racional, gente. Porque não tem outra saída, queira ou não queira. Como eu falei agora há pouco, queira ou não queira, a solução está no desenvolvimento do raciocínio. É por isso que a cultura racional está aí, por isso que a propaganda está sendo cada vez mais intensa. Para quê? Para que o ser humano possa se conhecer e possa desenvolver o seu raciocínio. Não é isso aí, doutor Carlos? É verdade. A obsessão do artifício. Do primeiro volume, o Racional diz que o artifício é o império das aparências. E pouco depois ele fala assim, a ilusão burrificou todos. Essa é que é a realidade real, né? Nós estamos numa cultura artificial feita pelo pensamento ao longo de muito tempo, né? Mas no final da fase do pensamento, o artifício estava em vigor. Tanto que no primeiro volume ele diz que não ensina o alfabeto astrológico porque o que está em vigor é outro aí no mundo, né? Não é dizer que não funcione o alfabeto astrológico. Ele diz que não dá para ensinar, senão não dá tempo para os filhos agora aprenderem isso. A não ser um ou outro que nasceu com o dom. Nós já falamos isso outras vezes. Então a palavra obsessão e a palavra artifício. Na palavra obsessão, a pessoa... Eu tenho formação médica, né? A primeira coisa que eu lembro é do CID-10, a Classificação Internacional de Doenças, F44.3, estado de transe ou de possessão. A maioria dos médicos não conhece, imenso, 99% dos médicos. E eu não conheci nenhum psiquiatra com coragem de botar esse CID, exceto o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é a autoridade mundial sobre glândula pineal, né? E transtornos obsessivos compulsivos, TOC, né? Hoje em dia todo mundo vê, né? Tem até um filme muito bom para assistir, TOC. É uma comédia, pode assistir com a família. Então, múltiplas formas que o pensador faz para se equilibrar, mas são neuroses, né? Doença emocional. Mas vale a pena assistir, tá? E isso tudo é ansiedade fóbica, né? Na década de 70, a Organização Mundial da Saúde dizia que a ansiedade era o mal do século XX, mas tinha o idealismo romântico de que o artifício que ia entrar com
força, né, no corpo social. Eles já sabiam que todo mundo ia ter celular. Eu não imaginava. O mestre falava, mas entre quatro paredes, que todo mundo ia ter uma caixinha, ia andar com a caixinha, olhar para a caixinha, mexer na caixinha. Ele falava, pessoas de convivência lá, né, me contaram isso. Então, essa regulagem, né, do pensador pensa que está se regulando, o sistema de recompensa na base do cérebro, né, produz prazer, dopamina, então a pessoa faz uma compensação. O nome disso é compensação, não é cura. Continua obsedado pelas coisas da natureza, pelo encanto, pela ilusão, né, e o sofrimento continua, né, com o pensamento ele erra, depois se arrepende, né, com a parte da direita, a parte elétrica, depois volta a se iludir, volta a sofrer e continua no artifício, continua na obsessão. Eu lembro que o programa aqui é cultural, para quem gosta de cultura, bordão do nosso irmão aqui, Bira, eu gosto muito, desde o tempo da rádio, ele não sabe, eu gostava muito quando ele fala isso, né? Tem um programa antigo na TVE, TV Educativa, Conexão Internacional, Roberto Dávila, um grande jornalista, e ele entrevistando Milton Santos, geógrafo humano, professor de doutorado na Sorbonne. E o Milton Santos, para mim, eu sempre digo que é um pretinho velho, né? Sabedoria, calma, paciência de falar. Ele diz para Roberto Dávila o seguinte: a globalização venceu, a globalização ganhou no mundo. E isso é a vitória do capitalismo. Só que com o capitalismo se hipertrofiando, as contradições do capitalismo também se hipertrofiam. E o novo aparece depois. O Roberto Dávila faz a cara de perplexidade, não consegue acompanhar o raciocínio. E ele diz, é muito simples, né? Eu sou optimista. Ele fala assim, eu sou optimista. E cada povo, para não perder a sua alma, vai buscar a sua cultura. A sua cultura quer dizer os seus valores espirituais. Esse é o novo que está nascendo. E o Roberto Dávila perplexo, não consigo ver isso. Pois é, os movimentos naturais da natureza, as elites não conseguem ver. E o racional superior fala dos movimentos naturais da natureza. Isso está acontecendo no mundo todo, né? Outra referência é desde a década de 80, a psicologia médica, né, falava que a religião mais praticada no mundo inteiro é o consumismo. Rezar é consumir, né? Abençoado é quem tem dinheiro, o pastor é a televisão. Plim, plim. Agora são as mídias, né? Expandiu. E, por último, graus de magnetismo. Graus de magnetismo quando a pessoa não tem muito conhecimento com relação ao artifício, né? As classes mais pobres, mais ignorantes, elas ficam estupefatas com os poderes do artifício do magnetismo, né? Vê essas coisas maravilhosas, foguete, celular, isso, aquilo, não entende nada, mas fica estupefação, né? Tem drogas estupefaciantes, a pessoa fica estúpida. Foi tema de um outro programa agora recente que a gente fez, né? Que a gente não, quem fez foram eles, nós fomos só os aparelhos. E o segundo grau de magnetismo aumentando mais, mas é para a classe média, para os ricos, novos ricos, fascinação, porque eles podem desfrutar desse progresso do artifício, né? E aí estão fascinados por isso e continuam progredindo na matéria, são materialistas e obviamente também sofrem, né? Ficam dependentes químicos, eletrônicos, etc. E por último, glamour. Glamour aí é só para os super ricos, né? E é o poder das bruxas, né? As bruxas têm o poder magnético da pessoa vê-la jovem, linda, e ela não é. Ela é uma mulher, né, que não tem nada desses atrativos, mas o magnetismo todo na aura, todo mundo acaba vendo o que não é. E tem os invisíveis que trabalham nesse nível, né? Que são os comodoros. Isso tem um livro que o Racional afirma, são Exus que são muito altos, têm muito poder e eles só trabalham nesses meios. Só que Obras Primas diz que essas festas, o astral superior não gosta nem do cheiro, nem se aproxima. É tudo do astral térreo. O artifício, para concluir, é produto do alfabeto artificial, o qual é produto do astral térreo. Aí já dissemos tudo. Cultura racional, universo em desencanto. Palavras do racional. Filhos da terra são os animais irracionais. Esses é que são os verdadeiros moradores. Mas o animal racional é o suposto morador, porque não sabiam o que eram. Cultura racional, universo em desencanto.
Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!